Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sudoku. Veja só, vamos começar aqui pelo bloco 9 e quero que preste bastante atenção. Veja o seguinte, aqui no bloco 9 sabemos que nesta casa, nesta e também nesta não podemos colocar os números 1, 3 e 7. Então, o 1, 3 e 7 estarão ocupando essas três casas aqui da coluna central. Então, essas três casas aqui da coluna central serão reservadas para o 1, 3 e 7, uma vez que o 1 e o 3 e o 7 não podem estar aqui na coluna da esquerda. Beleza? Então, veja que esta casa em destaque, aqui no bloco 9, nela não podemos colocar o 3 e nem o 7, pois já tem o 3 e o 7 na linha. Como ela estava reservada para o 1, 3 ou 7, como não pode o 3 e nem o 7, então ela só pode ser o número 1, beleza? Então, agora fica reservadas esta casa e esta para o 3 e o 7. Conseguiu compreender, né? Essas duas casas aqui ó, estão reservadas. Nela só podemos colocar o 3 ou o 7. Além do 3 e o 7, aqui no bloco 9 falta o número 5. O 5, então, falta o 2, né? O 2 vai estar nesta casa ou nesta. Além do 2, o 3 vai estar aqui ou aqui, já sabemos. Já tem o 4, falta o 5 vai estar nesta casa ou nesta. O 7 vai estar nesta casa ou nesta. Falta o 8, o 8 vai estar nesta casa, nesta ou nesta. Mas veja que, então, essas três casas aqui ó, estão reservadas para os números 5, 3 e 8. Esta casa não pode o 5, então pode ser o 3, não, o 3 não, né? O 5, vamos lá, 5, 8 e 2. 5, 8 e 2. Esta casa aqui não pode o 5, então será o 8 ou o 2. Esta casa não pode o 2, será o 8 ou o 5. E esta casa aqui pode ser qualquer um dos três, o 2, o 5 ou o 8. Aqui no bloco 3, o 8 vai estar nesta casa ou nesta. Veja só, aqui na quinta coluna falta o número 2 e, veja, quinta coluna, falta o número 2 e temos apenas esta possibilidade para o 2 aqui na quinta coluna. Então, podemos colocar o 2 aqui na quinta coluna. Continuando na quinta coluna, falta o número 1. Temos mais de uma possibilidade para o 1 aqui na quinta coluna. Falta o número 3. Também temos mais de uma possibilidade para o 3 na quinta coluna. Falta, então, o 1, 3 e o 6. Também temos mais de uma possibilidade para o 6 aqui na quinta coluna. Veja que aqui no bloco 2 temos esta única possibilidade para o número 4. Então, vamos colocar o 4 aqui no bloco 2. Também temos uma única possibilidade para o número 7 aqui no bloco 2. 7 tem que ocupar esta casa em destaque. Veja só, sabemos que na primeira coluna o 6 deve estar nesta casa ou nesta aqui no bloco 1. Então veja que na terceira linha o 6 não vai poder estar nesta casa nem nesta. Como o 6 também não pode estar aqui nesta casa em destaque no bloco 3, pois na última coluna já tem o número 6. Então veja que aqui na terceira linha a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 6. Logo no bloco 6 restou apenas esta possibilidade para o número 6. Aqui na terceira linha, continuando na terceira linha, né, o 2 não pode estar aqui nesta casa e nem nesta, pois já tem o 2 aqui no bloco 1. Então na terceira linha também temos uma única possibilidade para o 2. Agora na terceira linha tem apenas duas casas vazias aqui no bloco 1, esta casa e esta. Veja que aqui na terceira linha falta o número 3 e o número 9. Então essas duas casas aqui serão ocupadas pelo 3 e pelo 9.
Não é isso então? Então veja, o 9 vai estar nesta casa ou nesta, e no bloco 7 o 3 vai estar nesta casa, o 3 não, o 9, então aqui no bloco, só recapitulando, né? Então, aqui no bloco 1, o 9 vai estar nesta casa ou nesta, e no bloco 7, o 9 vai estar nesta casa ou nesta. Então aqui nós temos um X-Wing que nos leva a concluir que no bloco 4 o 9 vai estar nesta casa ou nesta. Né? Então são essas duas possibilidades para o 9 aqui no bloco 4. Mas veja que no bloco 3, o 9, vamos ver aqui. Então beleza, aqui na primeira linha, né? Vamos aqui, a primeira linha. Sabemos que o 9 no bloco 1 vai estar nesta casa ou nesta. Então, na primeira linha o 9 não pode estar nesta casa, nem nesta, pois aqui no bloco 2 já tem o 9. Como o 9 também não pode estar aqui nesta casa, pois na última coluna já tem o 9. Na primeira linha, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 9. Então, no bloco 6, restou agora esta única possibilidade para o número 9. Então, no bloco 4, o 9 não pode mais estar aqui nesta casa em destaque, pois nesta linha já tem o 9. Então, o 9 deve ocupar esta casa em destaque no bloco 4. No bloco 5, restou então uma única possibilidade para o 9, que é esta casa em destaque. Voltando aqui para o bloco 4, veja que a única possibilidade para o 2 do bloco 4 é esta casa em destaque. Então, no bloco 6, restou apenas esta possibilidade para o número 2. Ainda no bloco 6, veja que agora temos esta única possibilidade para o número 4. Assim sendo, veja que no bloco 3, o 4 deve ocupar esta casa que agora está em destaque. No bloco 6, o 5 deve ocupar esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 5. Veja agora que aqui no bloco 6 temos estas duas casas vazias e está faltando os números 8 e 1. A única possibilidade para o 1 é a casa que está em destaque, então o 8 deve ocupar a última casa vazia do bloco. Indo até o bloco 3, veja que agora resta apenas esta possibilidade para o número 8. Aqui na última coluna falta apenas o número 3, que deve ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 3. O bloco 3 pode ser completado colocando 5 nesta casa que agora está em destaque. Então, no bloco 1 restou apenas esta possibilidade para o número 5 e também uma única possibilidade para o 4 aqui no bloco 1, levando a esta única possibilidade para o 6 também aqui no bloco 1. Além do 3 e 9 que estão nessas duas casas reservadas aqui no bloco 1, faltam ainda no bloco 1 o número 1 e 7. 1 e 7 que estarão aqui nesta casa ou nesta. Logo aqui no bloco 2, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Podemos colocar aqui o 3, agora veja que no bloco 2 faltam os números 1 e 6. Na primeira coluna falta dois números também, falta o número 1 e 7. Primeira coluna falta o 1 e o 7. Esta casa em destaque não pode o 7, então é o 1. Vamos completar aqui a primeira coluna colocando o 7 nesta casa em destaque. Logo no bloco 9, o 7 deve ocupar esta casa em destaque e esta casa tem que ser ocupada pelo número 3. Aqui na quinta coluna, veja, quinta linha, duas casas vazias, falta o 6 e o 7. Esta casa aqui não pode o 6, já tem o 6 no bloco, então é o 7. Vamos completar a quinta linha colocando o 6 na última casa vazia. Agora, no bloco 1, esta casa aqui não pode mais ser o 7, tem que ser o 1. Podemos completar aqui a segunda linha colocando o 7 nesta casa que agora está em destaque. No bloco 5, resta também uma única possibilidade para o 7 e também uma única possibilidade para o número 1.
Agora no bloco 5 falta apenas o número 3 e 5. Então veja, aqui na quarta linha, essas duas casas estão reservadas ao 3 e ao 5. Então esta casa em destaque aqui no bloco 4 não pode ser o 3 e nem o 5, só pode ser o número 4. Então no bloco 7 o 4 deve ocupar esta casa que agora está em destaque. Aqui no bloco 4 falta apenas o 3 e o 8. No bloco 7 falta o número 1 que deve ocupar esta casa em destaque. Aqui na última linha falta o 8 e o 2, esta casa em destaque não pode o 8. Consegue ver isso aí, né? Esta casa não pode o 8, então tem que ser o 2. Agora podemos completar aqui a última linha colocando o 8 nesta casa em destaque. Veja, esta casa em destaque aqui no bloco 9 não pode mais ser o 2, é o 5. Vamos completar o bloco 9 colocando o 2 nesta casa que agora está em destaque. No bloco 2, esta casa em destaque não pode mais ser o 1, então é o 6. Vamos completar o bloco 2 colocando o 1 nesta casa em destaque. Podemos também completar a quinta coluna colocando o número 6 nesta casa em destaque, aqui no bloco 8. Agora veja que no bloco 7 restou apenas esta possibilidade para o número 6. Então veja que no bloco 7 agora o 9 deve ocupar esta casa em destaque, restando esta única possibilidade para o 8 aqui no bloco 7. Logo, no bloco 8, o 8 deve ocupar esta casa em destaque. Podemos então completar aqui a sétima linha colocando o 5 nesta casa em destaque. No bloco 5, esta casa em destaque não pode mais ser o 5, tem que ser o 3, e esta última casa vazia do bloco 5 tem que ser o número 5. No bloco 1, esta casa em destaque não pode mais ser o 9, é o 3. Vamos completar o bloco 1 colocando o 9 nesta casa em destaque. No bloco 4, esta casa em destaque tem que ser o 3. E aqui no bloco 4, esta casa tem que ser o número 8. Então, podemos voltar ao bloco 8. Esta casa em destaque tem que ser o número 1. E aqui, a última casa vazia do bloco 8 tem que ser o número 3. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.